Boa noite, paz de Cristo, é uma alegria estarmos juntos em mais uma quinta-feira com o programa Mais de Deus. Todas as terças e todas as quintas-feiras estamos juntos aqui para receber ainda mais do Senhor, né? Sempre uma palavra para nos fortalecer e nos animar ainda mais. Fique conosco, nós já voltamos. Bênção de Deus, mais uma quinta-feira, né? Uma oportunidade muito especial de estarmos juntos, meditando numa palavra, recebendo de Deus. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, também nos canais oficiais da Igreja Encontros de Fé de Canoas, e também pode estar em um dos nossos cultos todas as quartas-feiras às 20 horas e também aos domingos pela manhã e à noite, aqui na rua Padre Anchieta 548. Vai ser um prazer te receber. Bênção estarmos juntos, né, nesta quinta-feira. Vamos seguir com a série de entrevista com os pastores da cidade de Canoas, né? Hoje vamos estar falando com o pastor Maicon, que é pastor ali na congregação da Rio Branco, também aqui pastor do louvor aqui conosco na sede. Boa noite, pastor Maicon, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, pastor Adriano, tudo certo, graças a Deus, uma alegria estarmos juntos. Boa noite a todos que nos assistem. Bênção, bênção. Hoje vamos seguir então nossa série de entrevista com os pastores do ministério, né? Hoje é a terceira parte, né, dessa entrevista. Já entrevistamos outros pastores, pastor Osias, né, o mais conhecido como o Teco, pastor Teco, também o pastor Cristiano, e hoje o pastor Maicon. Pastor, em muitas situações, né, nós estamos ali pregando, estamos junto com o rebanho, estamos sempre, né, servindo a Deus. E as pessoas nos conhecem a partir daí, né? Nos conhecem já ministrando, acompanhando, mas as pessoas às vezes, né, têm essa curiosidade, né, de saber da nossa trajetória, da nossa vida. Então é importante, né, as pessoas também saberem um pouco de nós, já que a gente conhece tanto das pessoas, né, as pessoas abrem o coração, nós ministramos com elas. Então é importante também eles saberem um pouco mais sobre nós. E tu, pastor Maicon, qual a tua idade? Quantos anos tu tem? Pastor, tenho 44 anos, estamos aí com alegria. É jovem ainda, né? Jovem ainda. Um pouquinho há mais tempo. É isso aí. E tu é natural de onde? Eu nasci em Porto Alegre, né, e depois aí moro todo esse tempo, né, em Canoas. Ah, então é da região, se criou aqui em Canoas. Isso. Sempre aqui. Casado há quanto tempo? Sou casado há 22 anos. Olha só. Com a Lise, né, Lisiane Cristaldo, minha esposa. Estamos aí firmes, né? É isso aí. Importante, né? Às vezes as pessoas, elas nos conhecem ministrando, acompanhando até casais, né? Situações dos casamentos. E é importante, né? A gente trazer esse testemunho desse tempo de casado, porque enfrentamos desafios, né? Desafios aparecem para todos, né? Mas quando nós colocamos assim, né? Essa questão desse tempo, desse período casados, é importante porque isso é a prova de que Deus está presente, Deus está ali, unindo, abençoando, né? E isso é algo muito, muito agradável e é bênção de Deus. E fruto deste casamento, quantos filhos? Temos 2 filhas, a Stephanie Cristaldo e a Evelyn Cristaldo também, né? A Evelyn com 23 anos e a Stephanie com 17 anos. Olha só, todas servem aqui na igreja, né? Servindo ao Senhor, lá na congregação também, na Rio Branco, aqui na sede. Bênção de Deus. Maicon, profissionalmente, né? Tu serve como pastor hoje no ministério, mas também profissionalmente tu atua, né? Qual a tua profissão hoje? O que tu faz? Sou eletricista também, né? E tanto técnico como refrigeração, né? E climatização, mas também eletricista, tanto predial como comercial e industrial, né? E também sou professor de cursos profissionalizantes, né? Nessa área de ar-condicionado e elétrica. Bênção, bênção. Aqui vem uma pergunta que às vezes as pessoas têm uma curiosidade muito grande, né? Às vezes perguntam pra gente, né? Eu, particularmente, sempre, lá no começo, né, da minha conversão, eu sempre olhava um pastor, né, ministrando, pregando, e eu ficava pensando, como que ele se converteu? Como que foi a história dele com o Senhor? Como e quando começou essa história com ele, né? E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Como foi a tua conversão, Maicon? Eu me converti entre ali os 18 e 19 anos, né? Um jovem ali que praticamente viveu a vida ali envolvida no futebol,
né? Era a minha profissão desde os 7 anos de idade, comecei muito cedo, né? E passando ali por um momento muito difícil, onde eu enfrentava depressão, né, nessa idade, né? Enfrentava crises de ansiedade, tive vários problemas com isso. E foi naquele momento ali, minha tia, né, uma das minhas tias, que cristã há muitos anos, orava pela nossa família, pela conversão durante 20 anos da nossa família. E o Senhor nos alcançou, me alcançou num momento bem delicado, aonde ali, né, eu fui alcançado por Jesus e recebi um convite para ir na nossa sede, que antigamente era no Teatro Presidente, né? E naquele dia, eu sempre, antes disso, fui resistente ao Evangelho, né? Mas naquele dia, numa situação muito difícil, Deus ali trabalhou no meu coração através daquele convite da minha tia e eu fui, né, nessa reunião. E uma coisa que eu não tinha paz, né? Não tinha paz de maneira nenhuma, né? Devido à depressão, devido às crises de ansiedade que eu enfrentava. E naquele momento que eu recebi esse convite, eu fui. E quando entrei na recepção da igreja, que era no Teatro Presidente, a nossa sede, né, em Ponte Fé, eu entrei, quando eu estava subindo a escadaria lá, deve lembrar da escadaria, né, que tinha lá. Quando eu subi na escadaria, tinha um jovem que estava na recepção. E eu nunca me esqueço que aquilo ali foi muito marcante para mim, que quando ele me viu, ele disse, paz do Senhor. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela expressão. E aquilo foi como uma flecha, atingiu meu coração de forma incrível. E tão incrível que aquela paz que eu buscava, e que eu não sabia até, eu recebi aquela paz exatamente naquele momento da recepção. Foi algo incrível e que fez toda a diferença. E eu comecei, no meu coração, a querer buscar aquilo. Não, eu preciso dessa paz que esse rapaz me falou. Eu acredito que ele está vivendo isso porque foi transmitido isso para mim nesse momento. Sentiu, e aí, né? Exatamente. E depois, no decorrer ali da reunião, né, a gente participou do culto, onde eu conheci o pastor Isaías, conheci o pastor Paulo, que estava ministrando o louvor. Eu também sempre fui da área da música, então para mim foi algo, uma experiência muito especial, né? E a partir dali, comecei a caminhar com o Senhor, né? O Senhor começou a restaurar meu coração, minha vida, né? Em todas as áreas. Verdade, né? As pessoas pensam que essas questões, né? Esses problemas com crise de ansiedade, com depressão, isso é algo novo, mas não é, né? Há muito tempo Deus já vem curando e libertando isso, né? É interessante que nesse processo de conversão, buscando até ajuda, né, na área profissional e também na questão médica, né? Buscando ajuda nisso, eu posso testemunhar, assim, para honra e glória do nosso Senhor, que eu não precisei tomar nenhum tipo de medicamento para ser liberto, né, ser curado da depressão, das crises de ansiedade. O remédio que eu posso dizer que eu comecei a tomar desde o início da minha conversão foi a palavra de Deus. Quando eu comecei a pegar os textos da palavra de Deus e colocar em prática na minha vida, no meu coração, orava os salmos, pegava os salmos e orava diariamente, colocava diante de Deus e derramava a minha vida. E aquilo ali começou a transformar e a palavra de Deus tem sido, né, desde aquele momento da conversão até hoje, né, o meu remédio diário, né, que me traz cura, que me restaura, que me aproxima de Deus e que é o meu guia, né, a palavra de Deus, guia da minha vida e da minha família. Bênção, né? Deus é poderoso, né? Para nos tirar de qualquer situação complicada, Deus é bom. E quanto tempo de ministério, faz quanto tempo isso, né? Tu te converteu no ministério, né? Na Igreja de Pontos de Fé. E faz quanto tempo isso? Quanto tempo tu está na caminhada da fé? Eu estou há 25 anos, né? Comecei no ministério, não estive em outro lugar, eu comecei realmente no ministério há 25 anos atrás, no ano de 2000, né? Ali comecei a dar os primeiros passos, a partir dali teve todo o processo, né, de conversão, batismo nas águas e aí o acompanhamento dos pastores e estamos juntos aí, todo esse tempo aí, servindo a Deus com alegria. Né? Bênção, bênção. E agora falando do ministério pastoral, há quanto tempo tu é pastor aqui no ministério na cidade? Agora em outubro, dia 31 de outubro, fazem 4 anos. Olha eu só, sou pastor no ministério aqui em Canoas, né? E o que para ti, Maicon, é o chamado? Porque às vezes essa questão, as pessoas podem, né, pensar de forma diferente sobre isso, né? Mas o que para ti é o chamado de Deus para servir? O chamado de Deus para mim, eu posso definir como algo que foi ali, marcou a minha vida
desde o início da minha conversão. Porque, como eu falei aqui, eu fui envolvido com futebol, a minha profissão era o futebol. Eu assistia tudo sobre o futebol, eu olhava todos os jogos possíveis, eu assistia todas as matérias, treinava demais, assim, 2 turnos, né? E nesse período, eu me lembro que chegando já no profissional, né? Ali entre 17 e 18 anos, eu estava indo para o 2º ano de juniores, das categorias de base, né? E já tinha recebido oportunidades para chegar no profissional. E aquilo ali para mim era muito importante, mas ao mesmo tempo, como citei aqui antes, a depressão e as crises me atrapalhavam muito nesse desenvolvimento. Mas enfim, nesse processo, eu me lembro que um dia escutando o programa do pastor Isaías, eu estava começando a escutar ali com 18 anos, e foi quando realmente eu senti o chamado de Deus para minha vida. Eu escutando aquele programa, estava aprendendo a fazer jejum, né? Não sabia muito ainda, estava aprendendo com os pastores, e ali, naquele dia especial, eu estava em jejum. E naquele momento ali, eu me lembro que eu em jejum, liguei na rádio às 11 da manhã, era a Rádio Esperança ainda, né? A AM 1390. Isso aí, né? Isso aí, verdade. E eu ali estava escutando a rádio e o pastor Isaías estava falando sobre chamado. E falando sobre chamado, aquilo, aumentei o volume e comecei a escutar. E há pouco tempo atrás eu havia recebido algumas oportunidades através de ligações de treinadores, né, para que eu pudesse estar indo até para o profissional. E me lembro que chorava muito porque eu estava indeciso e devido até os problemas que eu tinha, os problemas emocionais, né? E eu me lembro que escutando o pastor Isaías, ele disse que Deus chamou ele e ele, né, largou tudo pelo Senhor, pela obra, né, e começou a servir a Deus muito cedo, e aquilo ali foi como uma flecha no meu coração, sabe? Aquilo eu entendi que Deus também estava me chamando. Claro, não na proporção do pastor Isaías, claro que não, mas que Deus ali de forma inicial, mesmo no início da minha conversão, estava me chamando. Que havia algo que Deus queria fazer através da tua vida, né? Exatamente. E ali eu, durante, posso dizer, umas 2 horas em lágrimas, porque o futebol, eu amava o futebol. Para mim o futebol era tudo. E durante umas 2 horas ali de choro, de pranto, eu entreguei para Deus. Eu disse: Deus, eu não governo a minha vida mais, é o Senhor quem governa. E a partir de hoje eu quero te servir, né? Nem que eu tenha que largar aquilo que eu mais gosto, mas isso não pode estar acima do Senhor na minha vida. E naquele momento eu tomei a decisão, e a partir dali eu entendi o chamado, e entendo o chamado como um propósito de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. E eu entendi que o plano de Deus para a minha vida não era mais aquilo ali. Por mais que eu estivesse me esforçado durante todos aqueles anos, eu entendi que não era mais aquilo ali. E eu abri mão e disse: Senhor, eu vou te servir, nem que eu tenha que trabalhar numa outra profissão, e eu sei que o Senhor vai me suprir, que o Senhor vai me abençoar. E eu creio que eu preciso estar perto do Senhor e perto daquilo que Tu tem para a minha vida, os planos que o Senhor tem para mim. E a partir dali, eu entendi que o chamado, né, era principal para mim, era algo que deveria arder no meu coração de forma contínua. E a partir daquele momento que eu entendi o chamado de Deus, eu entendo como nós definimos, né? As pessoas falam isso, né? Em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar, aí depois vem a família, depois vem outras questões. Eu entendo o chamado, que tudo está interligado, né? Deus, né, com a família, com o trabalho e com o servir, isso tudo faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós entendemos isso, as coisas se encaixam e a pessoa consegue, né, administrar a sua vida em volta desse chamado. Nada atrapalha, e foi o que eu sempre procurei fazer. Viver, né, a vontade de Deus, né, andando sempre naquilo que Ele está nos colocando e entrando nas portas que Ele abre, né? Isso é bênção e isso faz parte da vida de todos aqueles que entregam o coração de verdade e desejam andar, né, na vontade do Senhor. Maicon, uma palavra de agradecimento, de gratidão. Palavra de agradecimento, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, né? Tudo que Ele fez, tudo que Ele é, mas tudo que Ele fez na minha vida, no meu coração, me restaurou. Hoje eu posso dizer que tenho alegria e tenho a paz que eu não tinha lá quando Ele me alcançou, né? Restaurou todas as coisas, meu casamento, minha família, né? Em primeiro lugar a Ele, mas também me lembro de uma questão aqui, quero ser bem rápido nisso, de um testemunho que foi quando
participei de uma primeira cruzada em 1991. Tinha 10 anos, no bairro Rio Branco. O pastor Isaías esteve lá com as lonas. E eu fui convidado por essa tia que já orava por nós, mas depois teve um processo na minha conversão, né? Mas ela já orava por nós e ali ela me convidou a família, nós fomos. Eu tinha 10 anos e eu me lembro que eu passei à frente para receber oração. O pastor Isaías bem novo na época, né? E eu tinha, mesmo com aquela idade, eu achava que algumas coisas não eram verdade ali, né? Era uma coisa que eu tinha aprendido até de forma errada. E achava que algumas coisas... Até que eu vi uma pessoa com problemas espirituais ali, foi atendida, né? E nesse ser atendido eu comecei a ver os milagres acontecendo, eu comecei a ver as curas ali, as pessoas sendo libertas. E aquilo ali marcou o meu coração, né? Naquela cruzada com lonas, né? E ali naquele momento, aquilo ficou marcado. Né? Aquilo ficou marcado e a partir dali, nesse primeiro encontro, claro, depois demorou um certo tempo, ainda 8 anos para a minha conversão, né? Mas naquele momento ali eu tive essa experiência e vendo assim, né, Deus agindo na vida do pastor Isaías, né, todo esse tempo lá, eu novo, ele já fazendo muitas cruzadas ali, e eu vejo que ali Deus me alcançou. Legal. Alcançou minha família, então assim, eu sou grato também ao pastor Isaías, né, por essa dedicação a Deus, né, e também grato ao pastor Demian, né, que a gente venha se conhecer depois, na sequência, sempre me ajudou, né, sempre, e me ajuda até hoje, me ajudou em muitas coisas, sou grato a ele também, grato aos pastores, a ti, né, pastor Adriano, aos demais pastores que estamos juntos trabalhando, servindo, né, e é uma alegria, Bênção de Deus, Maicon, né, hoje, né, tu pode contar um pouco da tua história, do teu testemunho, é importante, né, porque você que está nos assistindo pode pensar, né, como será funciona, né, essa questão da conversão dos pastores? As pessoas pensam que o pastor, né, já vem direto, já vem de fábrica, né, como pastor, e não, tem uma história, né, tem um agir de Deus, um tratar de Deus, e é possível, né, que todos sejam tratados por Deus, curados, e aí sim possam servir naquilo que Deus tem chamado, né, naquilo que Deus tem dado a cada um, na capacidade, nos dons. Então, é importante esse testemunho para que as pessoas possam ainda olhar para as nossas vidas e crer, né, que há um Deus poderoso que transforma, um Deus que pode todas as coisas. Amém, queridos? Vamos orar, queremos abençoar a tua vida, agradecer a Deus pela vida do pastor Maicon, né, da sua família, e também orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, nesta noite, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Maicon, da sua família, pelo teu chamado na vida dele, Deus. Somos gratos por tudo aquilo que temos recebido por ti. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as portas abertas. Obrigado por poder te servir nesses dias, Deus. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um que nos assiste nesta noite. Pai, toma este lar, toma o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor. Quem sabe com angústia, com aflição, com ansiedade. Sim, Pai, nós pedimos a tua paz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que a tua bênção, que a tua vida e a tua presença esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Paz.